São 8 horas e 36 minutos da manhã, nós estamos aqui no Jornal Gente agora para discutir mais a fundo o tema do editorial do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Vocês acompanharam ontem aqui no programa as manifestações a respeito da preocupação com decisões de juízes que estão colocando em prisão domiciliar mulheres que têm filhos menores de 12 anos, que são acusadas por crimes graves, mas ganham o benefício de aguardar o julgamento em casa por essa condição. Para falar um pouco mais sobre esse caso, nós convidamos para o programa o Procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, que é um dos grandes especialistas em segurança pública do Brasil, já conhecido aqui da nossa audiência para discutir essas questões. Doutor Marcelo, explicamos aqui ontem, antes do nosso editorial crítico a essa situação, que temos a figura da prisão domiciliar no nosso ordenamento jurídico. E também temos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski, que foi acompanhada pela maioria dos ministros da época. E aqui é interessante pontuar que o ministro Fachin, que tem uma certa sinergia para esses assuntos, foi bem crítico a esta posição e disse que nós não podemos colocar a prisão domiciliar como uma prisão automática para mães que têm filhos menores de 12 anos e praticam qualquer tipo de crime. Importante pontuar essa questão quando estamos discutindo a decisão do Supremo. Doutor Marcelo, o que nós podemos fazer nesse caso para impedir que essas criminosas sejam colocadas aí em casa para aguardar o julgamento, uma vez que mostraram periculosidade durante a prática do crime e a prisão em flagrante? Bom dia ao senhor. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio, Sônia, Thaís. Oi, doutor. Prazer estar com vocês novamente. O que nós podemos fazer é prender, né? É isso que a gente precisa fazer com o criminoso perigoso, é tirar de circulação. Não importa se é homem, se é mulher, se é avó, se é mãe, se é pai, se é filho, né? O sujeito não vai deixar de ser perigoso por causa disso. Eu estava ouvindo aqui, esperando aqui para entrar no ar, estava ouvindo aí duas matérias anteriores aí sobre os encargos absurdos em termos de impostos, né, que o Brasil impõe, que o governo brasileiro impõe. Estava ouvindo o Cláudio Humberto falando que é um absurdo que você taxar quem produz, quem gera emprego, né? Então, essa é uma realidade que a gente percebe, né? Há muitos anos, é histórica no Brasil, né? O Estado, a função do Estado é sair do caminho de quem produz e de quem gera emprego e se colocar no caminho de quem quer roubar, assaltar, estuprar e matar. Historicamente, o que o Estado faz no Brasil, o que o poder público faz, é exatamente o contrário, né? Ele se coloca no caminho de quem quer empreender, de quem quer produzir, de quem quer gerar emprego, e ele sai do caminho do criminoso, né? Ele deixa o caminho livre, ele prende uma mulher, né, atuando, integrando uma quadrilha de assaltantes, né, prende em flagrante, né, mantém todos os outros presos, reconhecendo que eles são perigosos, né, corretamente. Diz, mas essa aqui não, porque como ela tem um filhinho menor de 12 anos, nós vamos permitir que ela responda a esse processo por roubos, foram vários roubos, né? Roubos à mão armada, né, em liberdade. Né? Isso não faz o menor sentido. A prisão preventiva, um dos motivos da prisão preventiva é aquele criminoso representar o que o Código chama de ameaça à ordem pública, né? A prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, né? Ou diante de um perigo de fuga, diante de um perigo para a prova, a pessoa que está ameaçando testemunhas, destruindo documentos, esse tipo de coisa, né? Mas um dos fundamentos é esse. O indivíduo, aquele réu, representa uma ameaça à ordem pública. Ele é um criminoso quanto mais, né? A probabilidade dele reiterar, né, a conduta criminosa, dele voltar a delinquir, ficando em liberdade, é muito grande. Então,
você imagina, eu estava vendo aqui o caso da mulher que foi presa em flagrante transportando 4 fuzis, né, 10 pistolas, não sei quantos estojos de munição, e o filho de 4 anos dentro do carro. Aí você foi preso em flagrante, né, com esse arsenal. Você vai colocá-la em liberdade porque ela tem um filho de 4 anos, né, e o filho precisa da proteção dessa mãe? Mas que proteção dessa mãe? Ela coloca o filho dentro do carro junto com 4 fuzis e 10 pistolas. Então, isso não faz nenhum sentido, né? Se você está falando de criminosos, isso não é furto de bicicleta. Não estamos falando de batedor de carteira, que aí o enfoque pode ser outro. Nós estamos falando de gente envolvida com tráfico de drogas, tráfico de armas, roubo à mão armada. Então, não faz sentido nenhum esse tipo de medida. Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. De fato, assim, eu fico muito, muito impressionado, né? O senhor atribui isso a quê? Porque, assim, não pode ser incompetência, vá lá que seja, né? Mas, assim, não posso imaginar que magistrados que se submetem a concurso público, né, a processos de qualificação que não deixam dúvida com relação a isso, e aí tomam uma decisão como essa. O senhor atribui isso a quê? É apenas uma questão ideológica? É um esforço do Estado de se livrar do problema ou de não ter mais um hóspede, entre aspas, nas suas casas de detenção? Enfim, não faz o menor sentido, como o senhor explicou, e não faz mesmo, né? Liberar uma traficante flagrada com 120 quilos de drogas, né? Ou a outra traficante de armas, né? Flagrada com 4 fuzis, 10 pistolas, e aí solta a pretexto de que elas precisam cuidar dos filhinhos. Bandidas, criminosas que não pensaram nos filhos quando optaram pelo mundo do crime, né? Não faz o menor sentido. Mas por que é que os nossos magistrados têm adotado posições como essas, do primeiro grau, no segundo grau e também aqui no Superior Tribunal de Justiça? E no Supremo, né? No Supremo. O que me parece é que eu tenho com muita clareza essa percepção. É uma visão, você pode usar o adjetivo ideológica, se você quiser, ou filosófica, ou visão do mundo, enfim, né? Mas é a visão do criminoso como um pobre coitado, que não teve escolha, que é uma vítima da sociedade capitalista opressora. É essa visão, né, que faz com que alguns juízes e alguns tribunais, né, aqui com todo respeito, a jurisprudência do STJ com relação à prisão, à apreensão de traficantes com droga, tem sido um horror, né, um desastre, né, do Superior Tribunal de Justiça. E isso se deve a essa visão de que o criminoso, coitado, ele é uma vítima, então é preciso garantir a ele uma série de direitos que, a rigor, não existem, né? Quer dizer, por que você vai dar a uma criminosa traficante de armas o direito de responder ao processo em liberdade para ela poder cuidar do filho de 4 anos? Ela cuida tão bem do filho de 4 anos que coloca o menino no carro, junto com esse arsenal que ela está transportando. É nesse ponto que eu queria entrar com o assunto com o senhor, doutor Marcelo, desculpa a interrupção, é porque assim, a gente está falando assim, de um caso que assim, isso é chocante, só que do ponto de vista da criança, a gente se choca ainda mais. Isso aqui na França, se acontece, a mãe perde a guarda dessa criança. Porque uma criança não pode ser criada por uma criminosa. Olha, isso já aconteceu antes. Teve uma mulher que facilitou o trânsito de terroristas por aqui nos episódios de 2015. Ela perdeu a guarda dos filhos. Porque a justiça entendeu que os filhos não podem ser criados por uma mulher que acobertou um atentado terrorista. E, na verdade, é semelhante, porque uma traficante que está com Kalashnikov, ou com espingarda, ou com revólver, é a mesma coisa. Como é que uma criança de 4 anos, né, vai ser criada nessas circunstâncias, doutor Marcelo? É isso que eu fico indignada.
Olha, perfeito, Sônia. Esse teu exemplo é absolutamente perfeito, porque mostra que o foco do sistema de justiça, aí na França, né, como em vários outros países do mundo, o foco não é o criminoso. O foco é a vítima, o foco é a criança que é filho do criminoso e está sofrendo com a ação criminosa do pai, né? A prioridade é esse, a prioridade é a sociedade, né? São as vítimas, são os parentes de vítimas, são os menores filhos desses criminosos que estão sendo colocados em situação de perigo pela atuação criminosa dos pais. Esse é que é o foco. É com esses que o sistema de justiça tem que se preocupar. Quando você vem para o Brasil e olha para uma decisão dessas, é evidente que o foco é o criminoso, né? A nossa prioridade é nos preocuparmos com o bem-estar e com a garantia dos direitos do criminoso. Mas e o menino de 4 anos que estava no carro cheio de água? Não, isso é secundário. Né? Isso é secundário. Nós não só não vamos tirar a guarda do menor dessa mãe criminosa, mas nós vamos permitir que ela seja solta para voltar para casa e continuar vivendo junto com essa criança, né? Criada de uma forma completamente nociva ao seu... Imagina o desenvolvimento mental e emocional de um menino de 4 anos que anda num carro cheio de fuzil, cheio de... Né? Mas, infelizmente, esse, há mais de 40 anos, eu diria que esse ano vamos completar 40 anos, né? 1984 é o ano-chave aqui, né? A mudança da Lei de Execução Penal e do Código Penal. Há 40 anos que o foco do sistema de justiça brasileiro, das leis brasileiras, é o criminoso. É cuidar do criminoso, é se preocupar com o criminoso. Se preocupar com o criminoso não no sentido de se preocupar tirando ele da sociedade, né? Mas de se preocupar com os seus direitos, com as suas garantias, com as prerrogativas. Preocupados com o bem-estar do criminoso, né? É impressionante, né? Exatamente. E nós, o resto da sociedade, completamente, que se vire. Ignorando completamente o mal que fizeram, né? Quer dizer, já não recebem penas que sejam proporcionais ao mal causado. Ainda recebem esse tipo de proteção. É tudo muito triste, né, doutor Marcelo? Sim. E aí, deixa eu aproveitar e perguntar para o senhor, doutor Marcelo, o seguinte: a gente está tratando de vários casos aqui concretos, não é? De mulheres que foram flagradas e foram presas, envolvidas em crimes graves, e aí depois foram liberadas para ficar em casa, em prisão domiciliar, porque tinham filhos menores de 12 anos. Tenho 2 dúvidas aqui. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela obriga o juiz que toma essa decisão a ir nessa linha, ou existe uma margem para que se siga numa outra linha? E a outra dúvida é: de que forma, na opinião do senhor, o Estado poderia atuar para garantir a punição do crime e proteger a criança? O que a gente tem hoje aqui como possibilidade legal para proteger essa criança de 4 anos? E alguém vai ter que cuidar dela, não é? Ou a família, ou o Estado. Como é que a gente faria num caso desse? Com relação à proteção à criança, essa mãe tem que perder a guarda do filho. Né? Não é possível que uma criança de 4 anos continue sob a guarda de uma mãe que transporta um arsenal com o menino dentro do carro. Então, a medida é essa e tem amparo na lei. Né? A lei admite essa possibilidade. Esse é um menor em situação gritantemente irregular. Né? E situação irregular causada por quem deveria cuidar dos interesses desse menor, que é a mãe. Quanto à soltura, né, eu entendo que o juiz tem margem, sim, para não aplicar essa regra quando você está diante de um criminoso, de uma criminosa, nesse caso, de alta periculosidade. Né? Eu estava vendo 2 casos aqui, né? Esse caso dessa mulher que transportou um arsenal, né, junto com o filho, e o outro caso de uma que era um bando, né, com 4 integrantes, 2 transexuais, essa mulher e acho que um outro sujeito, que em questão de horas praticaram 2, 3, 4, sei lá quantos crimes de roubo e de extorsão, né? Levavam a vítima, né, que às vezes chama de sequestro relâmpago, obrigava com arma a vítima a passar o cartão na maquininha, fizeram isso com um, fizeram com o outro, e até que um chamou a polícia e eles foram presos em flagrante, né? Com arma, com tudo.
E o juiz diz com todas as letras na decisão, eu li a decisão inteira, que é um bando perigoso, que são elementos perigosos, razão pela qual ele converte a prisão em flagrante em prisão preventiva dos 3, menos da mãe, porque ela é mãe. Como ela é mãe de criança menor de 12 anos, com relação a ela, ele concede liberdade provisória, prisão domiciliar e tal. Assim, isso não faz sentido, né? Dentre outras coisas, porque esse é o perfil do delinquente, do criminoso, que não obedece às regras que o juiz fixa para ele. Olha, meu filho, minha senhora, a senhora vai ficar em casa, mas vai ficar direitinho, não vai fugir, não vai sumir, vai ficar esperando ser chamada para audiência aqui no fórum. Em geral, esse tipo de criminoso não tem esse perfil. Então, o sujeito que integra um bando de assaltantes, ele vai sumir. Se ele tiver a oportunidade, ele vai sumir. Ela vai sumir. Doutor Marcelo, sobre essa questão aí da prisão domiciliar, acho que aqui no Jornal Gente a gente aprofunda mais os debates, dá para a gente avançar um pouquinho mais, né? A prisão domiciliar existe para situações bem excepcionais. Ela não pode ser tratada como regra, ainda mais para bandido perigoso em hipótese nenhuma. O senhor disse aqui na entrevista, eu tenho certeza que foi aplaudido por muito da nossa audiência, quando disse o seguinte: sujeito perigoso tem que ficar na cadeia. Não interessa se é velho, se é novo, se é mãe, se é pai, né? Seja lá o que for. É perigoso, vai para a cadeia. Outros casos excepcionais, a gente pode até ponderar em crimes sem violência, grave ameaça, algum tipo de prisão domiciliar, por mais estranho que isso possa soar. Mas a legislação brasileira tem outras coisas a serem discutidas. O sujeito é réu primário, tem residência fixa e consegue aí ser enquadrado, por exemplo, numa modalidade que não é a regra da prisão para quem está sendo investigado, né? Esses conceitos estão ultrapassados, essa história de residência fixa, porque também não há braço para justificar esse tipo de benefício se você não vai fiscalizar se o sujeito está em prisão domiciliar mesmo ou não. Ou tem alguém na cola dessas mulheres aí sabendo se elas estão saindo ou não de casa? Não tem fiscalização, não tem fiscalização efetiva nem com relação à tornozeleira eletrônica. Veja, mesmo aqueles que são liberados com utilização de tornozeleira eletrônica, a tornozeleira eletrônica não adianta absolutamente nada se não tiver ninguém lá do outro lado fiscalizando os movimentos do preso, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, infelizmente, o nosso sistema não tem essa eficiência toda. Então, quando você coloca um sujeito desse em liberdade, ainda que supostamente para cumprir prisão domiciliar, a possibilidade dele desaparecer é imensa. Isso é a mesma coisa que acontece com o regime semiaberto. Você coloca um sujeito condenado por roubo à mão armada há 6 anos e pouco, você coloca ele em liberdade quando ele tem 1 ano e 14 meses de cumprimento de pena, no regime fechado. Passa para o regime semiaberto. Supostamente, durante o dia ele vai trabalhar e de noite ele vai voltar para a prisão. Quem é que fiscaliza isso? Ninguém. E aí o que acontece com vários? Fogem no primeiro dia ou na primeira semana, e vão praticar outros crimes. Eu via isso quase que semanalmente quando eu era promotor do Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri não trabalha com roubo, trabalha com homicídio, basicamente. Toda hora eu tinha o quê? Um sujeito que tinha cometido um homicídio, e aí eu pegava a folha de antecedentes, para o sujeito que eu ia processar, que eu ia acusar, que eu ia pedir a condenação no júri. Então, mas me dá aqui a folha de antecedentes desse sujeito. O que aconteceu? Qual é o contexto aqui? O contexto é o seguinte: ele estava cumprindo pena por roubo à mão armada. Aí ele foi para a rua no regime semiaberto, Foi para a rua, mas tem que voltar de noite para a prisão. Só que ele não voltou. Foi embora e aí matou, estuprou, cometeu outro roubo, uma série de... Então, se você não tem como fiscalizar, quer dizer, veja, eu sou contra mesmo que tenha como fiscalizar, porque não faz sentido você liberar um sujeito depois dele cumprir 1/6 da pena. Para começar, isso não faz sentido. Marcelo, e para piorar, você está liberando o sujeito sem ter nenhum tipo de fiscalização.
Ainda tem um detalhe de que o crime, assim como se aproveitou da legislação do Estatuto da Criança e do Adolescente para transformar menores, né, fazer com que menores assumam a responsabilidade pelos crimes mais graves, também o crime já percebeu que, olha, temos que recrutar mulheres grávidas ou mães, né, de crianças para o crime, sem dúvida nenhuma. Não é isso mesmo? Vai formar um exército aí um pequeno exército de criminosas, porque vai valer a pena recrutar, né? Porque se for presa, volta para a rua com muita facilidade. Isso é interessante para o chefe da facção criminosa, para o líder ali da organização criminosa. Você recrutar um criminoso que, mesmo sendo preso em flagrante, volta para a rua com facilidade, né? Isso aí é o dia a dia. De novo, a gente cai naquele ponto, né? Quer dizer, o nosso sistema de justiça coloca como prioridade o bem-estar do criminoso. Né? Mas veja, ele é idoso, ele não vai ficar muito bem na cadeia, né? Mas a prioridade é essa, né? Ou a prioridade é a segurança de quem está do lado de fora da cadeia, a segurança da sociedade, do trabalhador, né, que é assaltado no ponto de ônibus às 5 horas da manhã. Essa que devia ser a prioridade. Né? O bem-estar do criminoso fica em segundo plano. Veja, eu não sou contra melhorar as condições carcerárias do nosso sistema prisional, que são muito ruins. Eu não estou falando isso, não. Né? Claro que tem que melhorar. Mas, assim, a preocupação com o bem-estar do criminoso não pode ser a prioridade. Tem um monte de coisa na frente. Né? Tem o bem-estar das vítimas, tem, né, como esse exemplo que a Sônia deu, o bem-estar dos menores, das crianças, dos filhos dos criminosos. Né, Estatuto da Criança e do Adolescente, né, doutor Marcelo? Pois é. Então, assim, é uma inversão, né, de valores. Quais os valores que devem ser prioritários aqui? Né? Infelizmente, no Brasil, tem sido sempre o bem-estar dos criminosos. Acho que eu já contei aqui, né? O sujeito foi preso 84 vezes em flagrante por celular. 84 vezes. Né? O desembargador, o relator, é meu amigo, falou comigo, a gente se encontrou em dezembro, né? E ele disse, Marcelo, que eu tenho um processo em que o sujeito foi preso 60 vezes por furto de celular, ele é preso em flagrante e é solto, é preso em flagrante e é solto, é preso em flagrante e é solto. Por quê? Porque furto simples, a pena máxima não é superior a 4 anos, o juiz da audiência de custódia não pode converter em prisão preventiva. Quando chegou mês passado, a gente participou de uma palestra aqui na Assembleia Legislativa do Estado, e ele fala, porque eu tenho um processo em que o sujeito foi preso 84 vezes em flagrante. Aí eu falei baixinho, eu estava sentado do lado dele, vem cá, não eram 60 vezes? Então, 60 foi da última vez que a gente conversou, agora já são 84. Ele volta, o cidadão, volta para furtar, esse é que é o requinte de crueldade, no mesmo lugar. Ele não muda de lugar. Ele é preso em flagrante, liberado na audiência de custódia, porque a lei não admite que ele fique preso preventivamente, e volta para furtar no mesmo local. Né? Então, é um deboche. Né? Eu fico imaginando quantos celulares ele já faturou, né? Porque 84 vezes ele foi preso em flagrante, quantas vezes ele não furtou sem ter sido preso em flagrante e ficou com o celular, né? Tá valendo a pena, é a nossa né? lei. É isso. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, procurador de Justiça no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada, hein, mais uma vez pela conversa conosco aqui no Jornal Gente. Até a próxima. Obrigado, um grande abraço para vocês. Tchau, obrigada. tchau. Muito obrigada. 9 horas, já mais informações, mais notícias.